única forma de você entender de fato é metendo a mão e estando na trincheira. Do ponto de vista da estratégia, não existe uma estratégia que vai dar certo esse ano inteiro. Você tem que estar associado às pessoas que estão descobrindo qual é a estratégia certa dia após dia. Você consegue, através de um website com um terceirista, ter a mesma qualidade do produto, um custo muito parecido, um processo de entrega, que você não precisa ser o dono da fábrica. Se todo mundo pode produzir a barra de sabão, se todo mundo pode criar um cereal matinal, quem vence? A marca. Quem vence é quem consegue se diferenciar. Então não é mais diferente você ter a oferta. O diferente é como as pessoas percebem a sua oferta. O nome disso é marca. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro capítulo do nosso Brand Insights, o podcast que vai falar sobre o futuro do Creator Marketing. E hoje, comigo, tenho aqui um convidado muito especial, e não só, um amigo como um mentor, Rafa Velar. Fala, Art, tudo bem? Tudo bem, cara. Baita prazer estar aqui no início desse projeto, né? Imagina, cara, acho que o primeiro episódio não poderia ser com ninguém menos do que você, né, cara? Bom, você que tá falando. Não, E aí, só também me apresentando, pessoal, fiquei muito entusiasmado. Eu sou o Rafael Art e, segundo o meu roteiro, especialista em marketing com criadores. O pessoal que é muito gentil falando sobre isso, mas ao longo do podcast, meu objetivo é aprender com as feras, né, os convidados que vão estar aqui com a gente. E aí, Rafão, cara, primeira pergunta, assim, e de uma forma bem objetiva pro pessoal te conhecer, queria saber um pouco da sua história, cara. Conta aqui pra gente. Boa. Bom, pra todo mundo que não me conhece, Rafa Velar, em uma frase, Art, a internet mudou a minha vida. Acho que isso define um pouco de tudo que eu fiz nos últimos anos, né? 6, 7 anos atrás, eu vim de classe média baixa, comecei a produzir conteúdo na internet e isso alterou o que era possível para mim. E todos os negócios com que eu me envolvi ao longo dos últimos anos, de alguma maneira tangenciavam isso que hoje a gente chama de digital, de redes sociais. E, enfim, acho que tem pano pra manga pra muita coisa pra gente entrar, mas resumindo, eu sou um criador de conteúdo que encontrou na internet uma forma de empreender e construir empresas, e é um prazer estar aqui dividindo um pouquinho das coisas que eu fiz e dos pensamentos. Boa, cara, eu tenho uma reflexão pessoal minha que eu fico muito pensando sobre como os grandes mercados nasceram, né? Você vê, né, essa visão de mercados de consumo, mercados de saúde, mercados, enfim, como um todo. E acho que, né, tivemos o privilégio de ver um mercado nascer. E aí uma pergunta que eu queria fazer aqui logo começando é, cara, qual que é a sensação de ver um mercado nascendo, ficando maduro e tendo uma perspectiva de crescimento gigantesco, cara, já que o digital mudou a sua vida? É muito interessante, tá? Eu acho que para a maioria das pessoas que vê tudo que está acontecendo, elas não entendem ainda o quão grande isso é. E aí eu vou dar 2 passos para trás. Quando você está no meio de um furacão, é muito difícil você entender o que está acontecendo, porque você está no meio dele. Você não consegue dar 10 passos para trás para olhar de longe. Mas a combinação de 3 coisas está alterando o curso de como a sociedade funciona e, portanto, da forma como os negócios se posicionam, que é o smartphone na mão da população, o acesso à internet, banda larga rápida para você poder consumir informação ali dentro desse aparelho, e as redes sociais que se tornaram meio que o tecido social de como a sociedade interage nos dias de hoje. Super. A combinação dessas 3 coisas molda a forma como as pessoas tomam decisão, moldam a maneira como você olha para tudo que acontece no mundo e forma a sua própria opinião, e molda, por consequência, as estratégias que as empresas precisam ter nesse novo mundo. Então, a sensação de estar vendo esse mercado amadurecer, ela vem de 2 lados. Primeiro, é uma sensação de otimismo, porque eu acho que nunca antes na história foi tão possível você, em uma geração ou num período curto de espaço, criar alguma coisa de valor que alcance o máximo de pessoas possível. Isso é muito real hoje em dia. E por outro lado, é uma sensação gostosa, porque 6 anos atrás, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu lembro que os meus amigos no grupo de WhatsApp faziam um meme comigo. Então, é muito louco isso, né? Mas hoje em dia você vê alguém tirando uma selfie, você vê alguém tirando uma foto no espelho, você vê alguém, sei lá, você vê uma alta executiva contando pra todo mundo ver no Instagram o processo de congelamento de óvulos dela, porque ela quer engravidar daqui a alguns anos, que nem a Kim Farrell, a ACMO do TikTok aqui no Brasil fez recentemente. Você olha isso, você acha normal e você acha bacana e você se inspira com isso.
Há 6 anos atrás, as pessoas achavam isso um absurdo. Você olhava alguém tirando uma selfie e você falava, pô, que pessoa narcisista. Caramba, que esquisito. Tá dando uma de blogueirinha, Tá né? dando É isso. E o que aconteceu no final do dia é que uma coisa que os seres humanos sempre fazem, eles fizeram de novo. Que é o ser humano, ele julga tudo que é novo. São poucas as pessoas que são curiosas, que olham pra algo novo e falam assim, pô, que diferente. O que será que tá por trás? Será que isso tem valor? A maioria das pessoas olha e fala, isso aqui é diferente do que eu conheço, então eu rejeito. Então a sensação é dupla. De um lado, otimismo, porque eu acho que nunca na história foi tão bom pra você estar à frente de um negócio, pelas oportunidades que existem. Super. E do outro lado, tem um gostinho bom de ter estado historicamente correto pra onde o mundo tá indo e poder olhar hoje todos os memes que fizeram no passado e todo mundo querendo tá envolvido hoje, é uma sensação boa também. E o legal é que eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que te zoaram em algum momento, ou fizeram meme, te pedem dicas de como ser criador de conteúdo hoje, né, cara? Todas. 100%, né? E, cara, a gente, com o objetivo desse conteúdo, a gente gostaria de educar o mercado, cara. Trazer, assim, informações que você não encontra por aí. Uma coisa que eu percebo quando eu olho o mercado digital é que você tem uma diferença muito grande entre a academia, né, que são as faculdades, universidades e tudo mais, e a indústria, que é de fato quem está fazendo o negócio acontecer. Hoje você tem conteúdos muito rasos na internet que não explicam como funciona esse mercado, a evolução dele e principalmente como que um profissional se forma nessa visão meio caótica, né? Eu já vi você falando em algum momento sobre, cara, a importância de você contratar até criadores para trabalhar na sua empresa por essa visão multidisciplinar. Para um profissional, uma pessoa que caiu aqui, quer começar e vai acompanhar nossos episódios para aprender sobre isso, qual que é a sua recomendação de formação de um profissional olhando para essa parte de digital, creators e tudo mais? E como que essa pessoa, cara, tem que olhar esse mercado e se capacitar em cima disso? Boa, eu vou dar uma recomendação que é um veneno que eu engoli eu mesmo, tá? E eu acho que se hoje em dia eu conheço sobre esse mercado, entendo como ele funciona, eu garanto que é 100% função disso. Ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas não vão gostar de ouvir, tá? Qual é a minha recomendação de educação? Se você pegar o dia de hoje, onde você está ouvindo esse podcast, eu quero que você chegue em casa e eu quero que você produza de 8 a 17 peças de conteúdo para as 9, 11, 13 plataformas sociais que existem. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Twitch, todas as plataformas que vierem na sua cabeça. A única forma de você se tornar um especialista é se você tiver metendo a mão. Porque, diferente de outras dinâmicas que moldaram a forma como o marketing era feito, que eram muito mais perenes, essas plataformas têm vida própria. O formato que está funcionando essa semana não é o formato que vai funcionar a semana que vem. O que está dando certo hoje provavelmente tem conexão com algum evento cultural que aconteceu hoje. E é a conversa que está dominando a narrativa das redes sociais. Então, qualquer abordagem estática que não seja você na trincheira das plataformas nunca vai te aproximar das melhores estratégias e táticas. Então, qual é a escola para mim se alguém quer entender de fato como esse mundo funciona? Tem que estar na trincheira, tem que produzir conteúdo você próprio, seja para sua empresa, para sua marca, seja você na sua pessoa física, né? Que depois a gente pode falar, eu acho que é uma excelente estratégia. Agora, tendo dito isso, outra forma que eu vi dar muito certo também é você se associar a pessoas que entendem tudo disso. A internet, ela é muito dinâmica hoje em dia. O que funciona em termos de comunicação muda a cada hora. E tem um tipo de pessoa que é especialista nisso e que vive disso, que são os creators. Essas pessoas são pessoas que estão 18, 16, 20 horas por dia dentro das redes sociais, conhecem todas as dinâmicas, formatos, tendências, e quando você se associa a essas pessoas na sua estratégia, você automaticamente se torna dinâmico. Toda a burocracia ou lentidão de uma empresa, ela se torna a agilidade da internet quando você se apoia nesse tipo de pessoa para orientar as suas estratégias e para poder executar campanhas ou ações. Então, as duas coisas que eu falaria, número 1, a única forma de você entender de fato é metendo a mão e estando na trincheira. E número 2, do ponto de vista da estratégia, não existe uma estratégia que vai dar certo esse ano inteiro. Você tem que estar associado às pessoas que estão descobrindo qual é a estratégia certa dia após dia. Super, cara. Eu, sim, fico muito feliz de ouvir você falar isso, porque tem um exercício que eu gosto muito de fazer, principalmente com, cara, os parceiros que hoje têm um relacionamento com a gente, que inclusive muitos vão sentar aqui, que é provocar eles a pegar tudo aquilo que eles trazem de comunicação,
e falar assim, cara, liga a sua câmera e fala pra ela isso que você tá me trazendo, né? Então, sei lá, pega esse briefing que você trouxe pra mim, esse tom de voz, né, esses montes de do's e don'ts e cria pra mim. E aí, quando você coloca uma pessoa colocando aqui o celular na frente e falando, geralmente ela percebe que é besteira aquilo que ela colocou lá, né? E aí ela começa a entender que é muito mais fácil ela trazer as diretrizes da mensagem e deixar aquela pessoa que é especialista em fazer aquilo que ela faz o tempo todo, executar o trabalho que ela faz. Então, acho que não só essa sua dica, acho que ela é imprescindível. Então, pessoas hoje que performam e conseguem ser autoridade no assunto são criadores de conteúdo, porque tem essa observação e também conseguem entender para onde vão as tendências e o que elas precisam movimentar para conseguir, enfim, surfar em cima disso e conseguir causar de fato um grande impacto. E aí, antes de falar um pouco mais na parte de marcas, eu queria pegar assim, cara, 3 insights seus como criador de conteúdo, cara. O que você aprendeu que de fato hoje você aplica, não só nos seus negócios, mas no seu dia a dia como pessoa? Acho que 3 coisas. A primeira delas é UX, experiência de usuário. Eu acho que nunca vi esse termo sendo repetido o suficiente em estratégia de comunicação. A gente veio de uma era publicitária que você pensa a peça para você. Perfeito. E nas redes sociais, o motivo pelo qual as pessoas estão ali dentro é um motivo egoísta. Eu abro o Instagram porque eu quero me inspirar, porque eu quero me educar, porque eu quero me entreter. Esses são os motivos pelos quais eu abro o Instagram. Então, se a sua marca não tem a minha experiência de usuário em mente, ela não tem a menor chance de ser consumida. Super. Essa é a primeira coisa. Nas redes sociais é sobre entreter ao invés de interromper as pessoas com a sua mensagem. Primeiro. Número 2. Volume importa. A gente veio mais uma vez de uma era publicitária, uma era de marketing, onde você passava meses pensando no vídeo de 30 perfeito. Só que dentro do ambiente digital, se você leva essa mesma cabeça, você não tem a menor chance de ser bem sucedido. É competitivo até, né? Não só porque é competitivo e você tá certo, mas pela forma como os algoritmos funcionam. Se você tem essa cabeça de ajustar cada detalhe de uma peça perfeita que você vai postar uma vez na semana aqui, você literalmente corre o risco de postar na hora errada, de cair num canto errado do algoritmo e ninguém assistir aquilo. Então, o volume, ele importa pra caramba. Primeiro pelo motivo de você dar sorte, tem um componente de sorte, mas a segunda coisa é por outro motivo. E aí um aprendizado que eu tive. Todas as peças de conteúdo que eu criei como criador e que eu achava que iam arrebentar, não foram. Obviamente, várias delas foram muito bem, mas não foram as que estouraram, ou as que foram super virais, ou as que deram a melhor repercussão. Porque quando a gente pensa num conteúdo, a gente tá pensando pra gente. Por mais que a gente tenha a cabeça de se botar no sapato de quem tá consumindo, às vezes a gente não enxerga o todo. E quando você tem uma abordagem de alto volume e você joga todos esses testes na rede social, a rede social te diz o que é bom ou ruim. E várias das melhores peças que me geraram mais resultado não eram peças que eu tinha alta expectativa. Super. Mas que por um componente de ter caído no lugar certo do algoritmo e também de eu ter atingido algo que nem eu sabia que existia em termos de tensão cultural, elas estouraram. Então, a abordagem nas redes sociais, ela precisa ser, número 1, de entreter, ao invés de interromper. Alto volume para que você tenha mais chance de ser relevante. E número 3, você precisa botar coisas para fora que não necessariamente você acha que são as melhores. Porque quem decide o que é bom ou ruim, na verdade, não é você. É a audiência que está assistindo. E o volume te ajuda a ter esses testes em escala. Super. Quando você fala isso pra mim, acho que um brand insight que eu tenho em cima disso, cara, é que você tá falando que a gente não tem que lutar contra o algoritmo, a gente tem que usar ele ao nosso favor. Uma vez que ele é o que vai distribuir e você nunca vai entender exatamente como ele funciona, o feedback que ele te entrega em relação a uma peça, a uma mensagem e a uma comunicação é onde você tem que começar a investir mais tempo, enfim, fazer mais testes para aprimorar. É por aí? 100%. E a derivada dessas 3 coisas que eu falei aqui são dados ricos, né? Depois que você bota um volume de peças para fora, que a própria plataforma te diz quais performaram e quais não performaram, isso é dado para você alimentar a sua próxima ideia. Ó, eu já entendi
que isso aqui, essa semana, tá funcionando muito bem, então vamos testar alguma coisa parecida. Será que foi o formato? Será que foi a copy? Será que foi a pessoa que passou a mensagem? Isso tudo é dado. E quanto mais testes você tem, mais rico é a sua base de dados e mais você consegue melhorar mais rápido o que você está fazendo. Cara, isso que você está me falando são insights muito valiosos e me parece que tudo isso te norteou na sua carreira de empreendedor, né, cara? Como que caminhou junto, assim, essa visão de criador, esses insights e a sua parte empreendedora até hoje em dia, cara? Como que isso teve essa junção? Foi uma jornada muito natural. Eu acho que a minha carreira como empreendedor, ela acompanha a evolução da internet que você falou, né? Ali, 6 anos atrás, eu comecei uma agência que basicamente atuava numa dor específica. Eu, como criador de conteúdo, entendia muito melhor como me comunicar na internet do que as maiores empresas do Brasil. É muito louco você pensar isso, mas 6, 7 anos atrás, quando eu sentava com grandes marcas para prospectar trabalho com elas, você sabe qual era uma das minhas principais ferramentas de venda? Eu abri o meu Instagram e mostrava. E eu tinha mais seguidores do que a empresa. Eu juro por Deus. Eu sentava com a empresa e falava assim, olha só, eu tenho 30, 40 mil seguidores. Tá lá a empresa com 7, com 3. Olha a minha taxa de engajamento, 7%, 8%. Na época eram bem maiores as taxas, né? Você tem a taxa de engajamento de 0,3%. Eu te prometo que eu conheço mais disso que você. Vamos trabalhar? Vamos conversar. Então, assim, essa foi a primeira coisa e foi a grande oportunidade que eu encontrei. Eu fundei a Jones, que é uma agência de publicidade que trabalha, cara, com Disney, com Tinder, cara, e N outras grandes marcas. Não vou ficar aqui listando, a ideia não é fazer propaganda. No meio dessa trajetória, eu comecei a ver uma coisa muito curiosa, que eram algumas pessoas que se comunicavam com muita gente nas redes sociais se tornarem basicamente veículos de mídia, né? Que se tornaram os grandes influenciadores, os grandes creators. Essas pessoas tinham audiências do tamanho de um canal de TV. E quando eu olhava para isso, eu falava, bom, se as marcas estão se associando a essas pessoas para comunicar as mensagens que elas têm, e isso gera muito resultado, que era basicamente o que eu fazia na minha outra empresa, por que essas pessoas não podem ter as suas próprias empresas? E aí nasceu a Adventures, que foi a segunda empresa que eu criei, que basicamente co-investia com grandes celebridades como Gustavo Lima, Ludmilla, Flávia Pavanelli, para criar as próprias marcas onde nós éramos sócios naquela empresa. Basicamente verticalizando a mídia e a audiência daquela pessoa para aquisição dos produtos daquela marca. Uma tendência que nos Estados Unidos, com Kylie Jenner, com Kim Kardashian, com Ryan Reynolds, com The Rock, tá super em alta. Foi a segunda oportunidade. Foi basicamente quando eu entendi que os maiores creators tinham capacidade de geração de negócio para terem suas próprias empresas, ao invés de fazer propaganda para os outros. E ao longo dos últimos 3 anos, eu comecei a ver uma outra era da internet, que é uma era onde várias dessas pessoas estão deixando de ser muito influentes em categorias específicas. Elas têm o seu valor do ponto de vista de associação de marca, para construir atributos de marca, mas elas convertem muito menos, elas engajam muito menos. E eu comecei a reverter os meus orçamentos e dos meus clientes para o que ficou conhecido como micro e nano creators, né? Então, criadores de conteúdo menores, mais segmentados, geolocalizados, de nichos mais específicos, cuja a relevância deles para a audiência é muito mais... existe muito mais conexão do que só admiração, e essas pessoas movem resultados maiores. E aí vem a terceira fase, que é hoje em dia onde eu estou envolvido. Eu sou fundador e CEO da Brand Lovers, que é uma plataforma, um software que ajuda as empresas a escalarem as suas estratégias com criadores de conteúdo, aproveitando dessa oportunidade que eu acabei de mencionar. Então, é muito interessante, quando eu olho para minha trajetória, foi uma trajetória de adaptação a essas diferentes fases da internet. Primeira fase, as marcas precisavam se associar aos criadores. Segunda fase, os criadores começaram a se tornar as próprias marcas. Terceira fase, o maior poder de influência, na verdade, está nos influenciadores menores. E a gente quer democratizar essa oportunidade para todas as marcas da América Latina. Rafa, cara, isso que você tá falando assim, e acho que os profissionais de marketing, enfim, o pessoal que tá assistindo a gente aqui, deve concordar que é muito lógico, né, cara? Assim, meio que o nosso dia a dia, a nossa convivência, ela tange ir para esse caminho. Agora, uma coisa que, assim, às vezes me tira o sono à noite
Cara, se é uma visão lógica, uma visão baseada em dados, uma visão que, pelo que você está falando, consegue ter muito mais propriedade, porque hoje as marcas ainda não olham ou não investem tanto quanto deveriam nesse modelo. Qual que é a sua percepção, cara? São 2 motivos principais, Art. E 2 dores que eu tive, tá? A Brand Lovers, ela foi um negócio que eu abri pra resolver uma dor minha. O primeiro problema é o seguinte, dá tanto trabalho no modelo tradicional você contratar um creator grande quanto um creator pequeno. O trabalho é o mesmo. Você vai ter que procurar a pessoa, vai ter que analisar a pessoa para ver se funciona para você, vai ter que entrar em contato, vai ter que ser respondido, vai ter que controlar isso numa planilha, vai ter que mandar o WhatsApp olhando o briefing, vai ter que negociar o valor, vai ter que controlar a postagem, vai ter que avaliar o resultado. Assim, é impossível escalar na planilha ou com uma agência ou um prestador de serviço. Não dá. O trabalho para você fazer com alguém que tem 10 milhões de seguidores é o mesmo trabalho para fazer com alguém que tem 2 mil seguidores. Sim. Então, o primeiro problema é a eficiência. O segundo desafio é a ineficiência do canal, como retorno sobre investimento, porque a forma como isso está sendo feito hoje em dia, pela maioria das pessoas, tem uma série de intermediários, né? Então, o Itaú, ele tem uma agência de publicidade, que é quem investe a mídia dele. Essa agência subcontrata uma empresa de influenciadores para encontrar os influenciadores, só que essa empresa de influenciadores, ela subcontrata mais uma pessoa para fazer a lista e para entrar em contato, que entra em contato com o gerente desse criador de conteúdo, que também tem uma taxa dele ali de serviço, e que aí chega no influenciador. Ou seja, algo que era para custar R$1 passa a custar 17. Então é muito ineficiente você investir em influenciadores hoje no Brasil. E por esses motivos que existe menos investimento do que deveria nessa categoria. Super. Então essas são as principais coisas. E aí a nossa crença na Brand Lovers é que tecnologia resolve isso, levando as marcas para se conectar direto com os influenciadores, com os criadores de conteúdo, e desintermediando a cadeia e dando tecnologia para que todas essas, 9, 10 etapas que eu mencionei sejam automatizadas e possam ser tocadas por uma pessoa só, com um pouco do tempo dela, né? Boa. Cara, marketing de criadores é uma disciplina que ela vem crescendo e ganhando espaço conforme o tempo passa. Acho que ela é muito baseada em empresas que estão fazendo bons cases, e isso chama a atenção do mercado. Só que o modelo mais tradicional de trabalho com influenciadores, e eu vejo isso porque acompanho o mercado há bastante tempo, ele sempre foi um modelo elitizado, né, cara? Você precisaria ter grandes investimentos para talvez fazer um negócio funcionar. E hoje eu percebo que existe um movimento de marcas pequenas que começam a trabalhar com criadores, ou marcas que já nascem a partir de criadores, cara, que têm performado muito bem. E uma coisa que eu percebo é que o modelo, às vezes, ele é pouco tangível. E aí queria pedir para você trazer aqui pra gente, com a sua experiência, cara, quais são, assim, 3 problemas que o marketing com criadores resolve de empresas grandes a empresas pequenas, para que quem tá assistindo pensa, putz, eu tenho essa dor, quero resolver nessa forma que você vai trazer pra gente. Maravilha. Para empresas grandes, vamos ver. 3 coisas. Número 1, a eficiência. É fazer cada real que você investe, de fato, ser um real de mídia comprada, né? Então, acho que esse é o primeiro desafio que o marketing de criadores resolve. Ele elimina a ineficiência da cadeia. Perfeito. A segunda coisa que ele ajuda é a você ter um investimento mais competitivo. Porque à medida que o marketing, como você colocou, ele nos últimos anos se tornou elitizado, todo mundo investe nas mesmas pessoas. Isso cria uma pressão de demanda em cima de uma oferta limitada. O que acontece com o preço? O preço sobe. Super. Então, esses ativos, vamos chamar assim, elitizados, os maiores ativos da internet, eles se tornaram muito caros ao longo dos últimos 10 anos. Então, quando você faz marketing de criadores, você também chega num acervo novo e que, obviamente, tem uma pressão inflacionária menor, você tem resultados melhores simplesmente por estar pagando um preço mais justo. A terceira coisa que resolve é a sua eficiência do ponto de vista do resultado daquilo. Porque os criadores de conteúdo, nanos e micro, vamos chamar assim, eles têm taxas de engajamento muito maiores do que os ativos maiores, então isso chega a ser um criador de conteúdo grande, tem 1% de taxa de engajamento, 0,5% de taxa de engajamento. Não é raro você ter micro e nano creators que tem 5, 7, 10% de taxa de engajamento. Então, quando você compra a mídia daquele ativo, o seu dinheiro
ele é muito mais rentabilizado, porque geralmente você paga como uma função do tamanho do ativo, só que o resultado que você tem é muito mais em função do engajamento. Super. Então, essas são as 3 coisas que eu acho que otimizam muito o orçamento para uma empresa maior. Para uma empresa menor, e aí estamos falando, sei lá, empresas médias, o desafio geralmente é outro. O desafio, às vezes, é um desafio mais de fundo de funil, de rentabilizar e de conseguir venda e de conseguir crescer num mundo onde Facebook e Google estão se tornando cada vez mais caros, né? Eu sempre conto uma história. O primeiro anúncio de Google que eu comprei na minha vida devem fazer uns 9 anos, ou 10 anos agora. E eu trabalhava na empresa da minha família, na época, e era a palavra chave de nível. Chave de nível é um equipamento super técnico da indústria. Ninguém comprava a palavra-chave de nível no Google na época, 10 anos atrás. Se eu não me engano, o custo por clique que eu tinha variava entre 3 e 7 centavos. Cada clique custava 3 e 7 centavos. Chuta quanto custa o clique de chave de nível 10 anos depois. Deve estar custando aqui uns 10 reais? 70. Então, assim, esse tipo de inflação, porque antigamente ninguém comprava, hoje em dia devem ter 100 empresas comprando, é um processo de leilão e inflacionou. Esse canal Facebook e Google está se tornando cada vez mais difícil para as empresas pequenas e médias que têm menos orçamentos, precisam fazer. Eu sempre vi as empresas menores tendo que fazer centavos valerem milhões, né? Então, cada real que você aloca tem que te retornar dinheiro, porque você tem folha de pagamento de salário para pagar no final do mês. Então, no caso das empresas menores, o marketing de criadores trazendo mais rentabilidade, trazendo um ROI melhor, trazendo mais retorno, te dá fôlego, aumenta a sua margem. E são dinâmicas que, por exemplo, você pega as marcas nativas digitais, estão surfando isso à torta e à direito. Então, eu acho que nas empresas menores, sem sombra de dúvida, aumentar o retorno sobre o investimento é uma coisa muito importante. E as 2 outras que eu falaria é que geralmente essas empresas também têm menos funcionários, têm menos time, e você poder automatizar parte desse trabalho também melhora muito o seu custo e até da sua equipe de marketing. A terceira coisa que eu diria é te dar escala de volume de conteúdo. Eu não conheço nenhuma empresa pequena e média que consiga ter um videomaker interno, designers internos, roteiristas internos, estrategistas de conteúdo interno. Perfeito. Talvez aqui eu tenha falado todas as 5 pessoas, seja o que você tem na tua empresa inteira. E quando você colabora com criadores, você tem que entender que o criador de conteúdo ele é o roteirista, ele é o produtor, ele é o videomaker, ele é o editor e ele ainda é o distribuidor, né? Ele ainda distribui essa mensagem para mais pessoas. Então acaba que otimiza muito o seu orçamento. Eu canso de ver empresas que na área de marketing hoje em dia tem 2 pessoas e só fazem marketing com criadores. E produzem centenas de peças de vídeo todos os meses, coisa que talvez seja impensável para uma empresa que tentou internalizar tudo. Super. Então, acho que seriam esses 2 lados aí. Cara, e eu queria te complementar, porque tem uma coisa que eu acho que é assim, muito produtiva nesse modelo, que é o seguinte. Quando você vai trabalhar com um criador, e vamos supor, você está remunerando ele pelo clique que ele gera, você está pagando o clique, só que ele gerou para você conteúdo, ele gerou engajamento, ele gerou mídia, e gerou, cara, indexação de marca. Se você for comprar só conteúdo de um influenciador, ele vai postar na rede dele, você vai ter mídia, você vai ter tráfego. Então, é um modelo que eu vejo que, por exemplo, para empresas menores, por mais que você olhe fundo de funil, os criadores ajudam a construir marcas, que essas empresas nativas digitais utilizam muito bem, que trabalham os 2 modelos ao mesmo tempo. E se você conseguir ponderar essas entregas adicionais e adicionar ao seu negócio, você otimiza várias visões. O que você acha? E eu vou além, Art. Você está 100% certo e eu vou além. Eu não acho que nos próximos 5 anos empresas só focadas em performance sobrevivem. Eu não acho. E eu te digo por que eu não acho. Porque há 10 anos atrás, 5 anos atrás, talvez fosse um diferencial você ter a capacidade de produzir uma barra de sabão. Talvez fosse um diferencial você conseguir produzir a cerveja. Talvez fosse um diferencial você conseguir fazer essa peça de roupa com essa costura, nesse tecido, nesse corte. Eu te prometo que nos próximos 3 anos isso não é um diferencial. Você consegue, através de um website com um terceirista, ter a mesma qualidade do produto, um custo muito parecido, um processo de entrega que você não precisa ser o dono da fábrica. Então, pensa comigo, se todo mundo pode produzir a barra de sabão,
se todo mundo pode ter uma cerveja, se todo mundo pode lançar uma marca de whey protein, se todo mundo pode criar um cereal matinal, quem vence? A marca. A marca vence. Porque se todos os produtos têm uma qualidade parecida, quem vence é quem consegue se diferenciar. Então não é mais diferente você ter a oferta. O diferente é como as pessoas percebem a sua oferta. O nome disso é marca. Perfeito. Então, eu acho, inclusive, que nessa era que a gente está entrando, a performance vem da marca. A maneira como você vende no mundo moderno é vendas via branding. E tem um case que até você pode falar melhor do que eu, que é uma empresa que já faz isso muito bem, que é Red Bull, né, cara? Ela, acho que é uma das maiores empresas de bebidas que não produz uma latinha, né? Terceirizam e o negócio deles é a parte de branding, marca e ativação, né? É uma empresa de mídia. E não é diferente, por exemplo, do que a Boca Rosa fez com a Paiô durante os últimos anos também. A Boca Rosa é uma empresa de mídia, ela tem uma equipe que só ajuda ela a pensar estratégias, produzir conteúdo, e ela licenciou o nome dela para uma empresa que é a Paiô. De cosméticos, né? Então, assim, é muito parecido. É como se a Boca Rosa fosse a Red Bull e os terceiristas da Red Bull são a Paiô que está produzindo. O que eu acho que é interessante para você ver onde está o valor, a Boca Rosa anunciou agora, mês passado, que ela está quebrando o contrato e dissolvendo o contrato com a Paiô, porque ela agora vai lançar a empresa dela. Ela percebeu que ela tem tudo. Justamente, o que é o diferencial na categoria? É a marca. Ela substituiu a Paiô num estalo de dedo. Ela falou assim, não, o que tem valor aqui no que eu construí é a marca. O produto, eu consigo produzir com 100 empresas diferentes. No custo, no tempo de entrega, sim. E essa é um pouco a realidade. Obviamente que esse é um exemplo extremo, porque a Boca Rosa é uma marca muito poderosa, super. Mas esse mesmo exemplo funciona para qualquer empresa. Nos próximos anos, as marcas que vão vencer são as marcas que se diferenciam. E isso é construção de marca. Cara, Rafão, a gente tá se encaminhando aqui pro fim do nosso papo e tem duas perguntas que eu quero fazer aqui para todos os convidados que vão sentar nessa mesa, né? Uma é mais uma visão de negócio e outra é mais uma curiosidade minha. Acho que a primeira pergunta é, cara, se hoje você fosse responsável por gerenciar a estratégia de uma marca que está nascendo, aonde que você alocaria a sua verba de marketing pensando em rentabilizar e trazer mais resultado com um menor investimento, cara? Sem dúvida, eu colocaria algo próximo de 100% do meu orçamento em criadores de conteúdo. E obviamente depende da categoria para eu dizer exatamente o que eu faria. Então vou pegar aqui, porque eu lancei uma marca de suplemento, tá? Qual seria a minha estratégia para lançar uma marca de suplemento em 2024? Número 1. Antes de lançar o produto ou lançar a marca, eu teria criadores de conteúdo me ajudando a contar a história do desenvolvimento do produto. O que está indo ali dentro? Como é que a gente está escolhendo quem é que vai produzir? Como é que a gente decidiu quais são os sabores que vão estar ali naquela primeira linha de produto? Então, eu usaria de criadores de conteúdo para me ajudar a contar a história. Antes do lançamento, eu mandaria seeding, né, produto para vários criadores de conteúdo em troca deles publicarem sobre a marca e etc. para criar aquela sensação de que tem algo que tá todo mundo usando, né? As marcas que dão mais certo hoje em dia são aquelas marcas que você abre a rede social, você tem a impressão que todo mundo usa aquela marca. Então a parte do seeding é muito importante. Depois eu entenderia quais são os criadores de conteúdo que estão performando melhor e eu criaria contratos recorrentes para eles me ajudarem a contar a história da empresa. E a cada lançamento que eu fizesse, eu repetiria isso. Traria os influenciadores para contar a história, mandaria produto para os influenciadores, para os criadores de conteúdo antes e depois procuraria quem está performando melhor para firmar parcerias de publicação de maneira mais recorrente. O que isso me diz? 100% do meu orçamento, ou próximo de 100% do meu orçamento, está em criadores de conteúdo. Agora, dividido em diferentes coisas. Parte do meu orçamento estaria em produto, para poder mandar produto para as pessoas. Perfeito. Parte do meu orçamento estaria em testar novos influenciadores, novos criadores de conteúdo para estarem divulgando a minha marca e eu sempre olhando em quem está fazendo um bom trabalho, quem produz um conteúdo excelente. E parte do meu orçamento estaria
na manutenção das parcerias que já deram certo. Porque uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que quanto mais longo prazo é a parceria com o criador de conteúdo, melhor o retorno. As pessoas não compram um produto quando eles veem o influenciador falando uma vez, quando eles veem o criador de conteúdo falando uma vez. Demora a frequência, né? Se o criador de conteúdo fala 8 vezes de uma coisa, a chance de você comprar é muito maior. Super. E até mais legítimo, né? Porque a pessoa acaba entendendo que aquele produto faz parte da vida daquela pessoa. Então, o meu orçamento estaria dividido em envio de produto, testes de novos criadores de conteúdo e manutenção de parcerias que já estão dando certo e onde eu acompanho muitos dados. Cara, e isso que você está falando, a pessoa não precisa ter uma marca nova para desenvolver, né, cara? Isso é uma estratégia que você pode colocar em operação hoje e evoluir conforme você vai pegando resultado, certo? Sem dúvida. Cara, muito legal, velho. Rafão, tenho uma pergunta para você. Nosso próximo episódio, cara, a gente vai chamar uma pessoa super interessante para sentar e trocar ideia e trazer os conhecimentos aqui. Qual seria uma pergunta boa pra gente fazer para essa próxima pessoa que você não sabe quem é e nem qual segmento que ela trabalha? Bom, essa é uma boa pergunta. Eu perguntaria qual foi a coisa mais inesperada que já aconteceu com ela dentro de uma estratégia com criadores de conteúdo, né? Positiva, eu digo. E Perfeito. aí, de onde vem a minha dúvida e por que eu acho que isso é uma pergunta interessante, tá? De todas as marcas que eu já tive muito próximo, que executam estratégias de marketing de criadores, as melhores coisas que aconteceram foram inesperadas. O criador que estourou, Super. o post que viralizou, não tinha sido antecipado. Não é que as pessoas estavam na sala falando assim, não, isso aqui vai dar muito certo. E essas histórias geralmente são muito boas e trazem muitos aprendizados para todo mundo. Então, qual foi a melhor coisa que aconteceu que você não esperava quando você estava trabalhando com marketing de criadores? Tem algum case para falar sobre isso? Tem vários. Cara, 5 anos atrás, o Tinder contratou a minha agência de digital como agência do Tinder, né? Até chamar o pessoal do Tinder aqui é uma boa, tá? Eles conhecem muito de influência, sempre foi core da estratégia. Na época era o Rodrigo Fontes, que era o CMO do Tinder no Brasil, depois virou CMO na América Latina, hoje em dia é o CMO global do Tinder, tá? Morando em Los Angeles. Um super amigo meu. E o Fontes me contratou e contratou a minha agência para trabalhar o Tinder, e era carnaval. Carnaval é um dos momentos mais importantes da história do Tinder. Eis que a nossa estratégia era... a Anitta tinha acabado de ficar solteira e a gente queria colocar a Anitta pra procurar o próximo boy dela, o próximo namorado dentro do Tinder. Essa era a estratégia. Então, mais uma vez, uma criadora de conteúdo exímia, a Anitta é uma das melhores que tem, procurar um namorado dentro do Tinder. E ela, enfim, ela tava fazendo isso, ela ia nos blocos dela, nos blocos da Anitta, ela subia no palco, abria o Tinder, dava swipe, chamava a pessoa na hora pra cima do palco, pegava a pessoa, assim, era um negócio super interessante. Eu lembro que deu mais de 1000 matérias de PR cobrindo a história e o processo todo dela procurando um namorado. O que foi inesperado que a gente nunca poderia ter previsto? No meio disso tudo, nos Estados Unidos, viralizou uma trend, que era aquela trend, todo mundo aqui deve lembrar, que era tipo uma foto sua do LinkedIn, uma foto do Instagram, Super. uma foto... era LinkedIn, Instagram, Facebook e Tinder. E aí meio que viralizou isso nos Estados Unidos. A Anitta, no meio da campanha, vira pra gente, ou não sei se foi o time dela, agora eu não lembro exatamente o que foi, e fala assim, cara, viralizou isso aqui nos Estados Unidos. O que vocês acham da Anitta postar isso no Brasil? E ela foi a primeira pessoa no Brasil, cara, que fez a publicar esse negócio. E ela tava extremamente associada ao Tinder na época. E ela postou esse negócio. E foi uma das trends mais virais da história do Brasil. Super. Esse negócio, e levou o brand awareness do Tinder para 100% nas redes sociais brasileiras. Era disparada a marca mais comentada da internet no carnaval, com um orçamento, cara, que era talvez 1/100º do orçamento de outras marcas do carnaval. O Tinder ficou entre as 3 marcas mais lembradas do Brasil no carnaval. Assim, e totalmente inesperado, né? Você tava trabalhando com uma criadora de conteúdo, aconteceu uma coisa que você não conseguia prever, e porque essas pessoas são extremamente antenadas, o Tinder conseguiu reagir e se aproveitar daquela tendência. Cara, essa tendência ela foi tão forte, Rafa, que eu lembro que
marcas começaram a utilizar isso no social delas, cara. Sim. Tipo, elas viram isso acontecer e começaram a usar, tipo assim, logos antigos, né? Como se fossem fotos de diferentes perfis e incorporaram na cultura ali, cara. Foi realmente um negócio bem interessante. E eu tenho outra, tá? Cara, assim, eu tenho talvez centenas dessas histórias, tá? Meio da pandemia, a agência que eu comandava na época era a agência da Stone Pagamentos. O comércio todo fechado, então ninguém podia abrir nada, Super. né? E a Stone, ela tinha um posicionamento de ser o parceiro do pequeno negócio. E aquilo era um problema de marca grande pra Stone, né? Do ponto de vista assim, cara, a principal pessoa que eu tenho que apoiar é a que mais tá sofrendo na pandemia. E aí, a gente tinha que tentar encontrar uma maneira de dar visibilidade pros pequenos negócios, ajudar o pequeno negócio. E na época, a gente contratou, a incrível Marília Mendonça, que infelizmente faleceu nos últimos anos, para ser a porta-voz dessa coisa da Stone apoiando os pequenos negócios, e tinham várias estratégias em torno disso. Uma das estratégias era fazer uma live para, ao longo da live, ficar divulgando pequenos negócios e trazendo representatividade para eles, acumular doações, tinha várias coisas. E essa live bateu o recorde mundial da maior live da história do mundo. E mais uma vez, não é que a gente fez o projeto pra bater o recorde mundial da maior live da história do YouTube. Mas, cara, quando você tá trabalhando com criadores de conteúdo e você tem uma estratégia soante, você tá exposto a esse tipo de coisa. Super. A gente deu sorte. Foi uma conjuntura de fatores. A live começou a ser muito antecipada e bateu lá 3,3 milhões de pessoas simultâneas, que na época era o recorde mundial. Enfim, então tem N coisas super curiosas que aconteceram, mas no final do dia, a minha pergunta vem daí. Quando você está trabalhando com criadores, não importa se é pequeno, médio ou grande, você está exposto a esse tipo de coisa, porque você faz parte da conversa da internet. Cara, perfeito, Rafão. Cara, e pra finalizar, eu queria, é uma curiosidade minha, né? Eu geralmente falo que, cara, a vida, você recebe vários insights. Só precisa de um pra conseguir ser muito bem sucedido. E aí queria saber, cara, do nosso papo, assim, qual o insight que você teve, ou que você acha relevante pro pessoal que tá assistindo aí levar pra vida? Pra vida? Essa é uma pergunta profunda. Eu acho que se eu aprendi uma coisa liderando estratégias para grandes marcas brasileiras, empreendendo nas trincheiras com marcas também e ao lado de criadores, é um insight que é difícil para a maioria das pessoas. Mas eu acho que na internet, se tá 70% pronto, tem que ir ao ar. A internet não é um lugar para você querer apertar parafuso, não é um lugar para você querer deixar exatamente como o seu gosto pessoal prefere. E mais fácil falar do que fazer, mas eu acho que se as pessoas levassem isso pro coração do que elas estão executando na internet, elas iam ser mais bem-sucedidas, elas iam fazer mais coisas, elas iam estar expostas a dar mais sorte. Eu acho que é um insight que poderia gerar muito valor pra muita gente. Super, cara. E eu quero compartilhar o meu, que eu tive aqui com o nosso papo. E, cara, te agradecer. Acho que eu tenho ótimos papos com muitas pessoas várias vezes ao dia, mas o que especialmente me tocou aqui, acho que nessa conversa, é que a internet é um lugar para fazedores, criadores, né, cara? Eu sei que a gente vem de um fenômeno onde as pessoas, elas eram muito passivas, e, cara, com o advento do TikTok, as pessoas começaram a criar muitas coisas. E nos últimos anos, com pessoas criando, a gente teve não só tendências, mas memes e principalmente oportunidades. Seja para profissionais de marketing, seja para outras áreas, né? O potencial de fazer uma mulher que vendia brigadeiro na rua virar uma criadora de conteúdo e cuidar da família dela em cima disso. Então, acho que o grande insight que eu tenho é que, cara, o digital é um lugar para fazedores, cara, de execução. Coloca na rua e aí a partir disso a gente entende, efetua, enfim, e desenvolve. Acho que o planejamento é o que você falou, faz parte, mas ele tem que ser muito menos do que, de fato, a execução da escala, do volume, principalmente dos testes que a gente vai fazer. É isso que eu tô levando aqui desse papo super gostoso. Queria te agradecer, cara, e ver se tem alguma consideração final aí pro pessoal. Não, acho que, cara, foi um prazer, e prazer fazer parte aqui do primeiro episódio. Acho que a gente tocou N temas que... Eu acho difícil alguém ter ouvido alguma coisa aqui pela primeira vez, tá? Mas aqui eu acho que fica o meu pedido. Por várias vezes a gente ouve um podcast desse, assiste uma palestra, lê um livro, ou qualquer coisa do tipo, e a gente para por aqui.
Talvez pare porque tem 18 coisas para fazer e você não sabe por qual você começa. Talvez você pare simplesmente porque você tem alguma dificuldade de conectar o lado intelectual com a ação. Mas eu queria fazer um pedido para quem tá ouvindo a gente. Pega uma coisa do que você ouviu a gente debatendo aqui hoje e faz alguma coisa com isso. Se você está interessado em fazer parte dessa nova fronteira, pega o meu conselho, chega em casa hoje e passa 3 horas e 17 minutos produzindo 20 peças de conteúdo e botando no mundo e começa nessa jornada de aprender. Se você já ouviu falar de criadores de conteúdo, cara, dá um passo nessa direção, faz a sua primeira parceria. Só não fique estagnado na etapa do planejamento. Porque eu acho que a gente está passando por um momento tão especial que daqui a 10 anos a gente vai olhar e vai falar assim, caramba, você lembra lá atrás quando as pessoas estavam começando a falar sobre marketing de criadores, já vai estar super estabelecido naquela época? Cara, eu achava que já estava saturado, mas na verdade era só o primeiro passo. Super. A sensação que eu tenho é tipo... os conquistadores chegaram na América do Norte, assim, você podia literalmente pegar um pedaço de terra, botar uma cerca e construir a sua casa, assim. Super. É meio essa a sensação que eu tenho. É como se todos os terrenos estivessem meio vazios, tem poucas empresas dominando de fato o terreno e as oportunidades são gigantes. Então, meu pedido aqui, cara, esquece que a gente falou sobre 28 temas, pega um deles e faz alguma coisa hoje. Tenho certeza que pode fazer a diferença na tua estratégia. E eu vou lançar um desafio, hein, cara. Comprometendo o Rafa nisso daqui, cara. Chega em casa, cria um conteúdo, marca ele, fala que assistiu o Brain Insights, que ele vai repostar lá, ou a gente vai divulgar isso em algum lugar, nem que seja aqui no próximo episódio. Tá fechado. Boa. Rafão, obrigado, irmão. Foi um prazer. A gente se encontra numa próxima, pessoal. Espero vocês num próximo episódio, para que eu possa fazer essa pergunta maravilhosa que o Rafa deixou aqui pro nosso próximo convidado. A gente se vê numa próxima. Valeu.